Central, essa é uma questão que pouca gente comenta, o Banco Central ele optou por utilizar os juros como ferramenta para controlar a inflação de preço. Só que estipular juros é comprovadamente a pior ferramenta disponível para você atacar a carestia. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, se você quiser. Mas já que essa foi a ferramenta escolhida, ou seja, já que o Banco Central optou por ficar manipulando os juros, então ao menos eles deveriam utilizá-la corretamente. Só que eles não fazem isso, porque eles são adeptos do gradualismo, né? Eles querem diminuir a carestia por meio de uma abordagem bem suave, bem gradual. Eles querem fazer aumentos tímidos na Selic, aumentos discretos, aumentos totalmente previsíveis. Só que esse tipo de gradualismo nunca funcionou quando o objetivo é reduzir uma inflação de preços alta. Esses caras ficam aí aumentando a Selic em 0,25 ponto percentual por reunião, depois vai para 0,5 ponto por reunião, achando que isso representa realmente um aperto monetário. Isso não funciona, isso não é aperto monetário. Essa abordagem gradual e leve nunca funcionou. Isso por um motivo muito simples. Os agentes econômicos, eles se adaptam e se antecipam a essas pequenas mudanças, tá? De modo que elas acabam sendo neutralizadas. Ficar mudando meio ponto percentual na Selic a cada 40 dias não afeta nada. Aliás, pode acabar tendo um efeito contrário. Por exemplo, se o cara sabe que o crédito estará um pouco mais caro daqui a um mês, então ele vai e se endivida hoje, para aproveitar que o crédito ainda está barato. Aí passa um mês, o crédito encarece, mas encarece pouco, e o cara sabe que ele vai continuar encarecendo, aí ele aproveita que ainda está barato, ele vai e se endivida de novo, para se antecipar e aproveitar que o crédito ainda está barato, porque ele sabe que daqui a um mês o crédito vai estar um pouquinho mais caro e vai continuar encarecendo. Aí passa um mês, os juros sobem, mas sobem pouco, que a abordagem é gradual, aí o cara sabe que os juros vão continuar subindo, aí ele vai e se endivida de novo, para aproveitar que eles ainda estão baixos. E fica nesse círculo vicioso até o cara ficar completamente endividado. Ou seja, aumento tímido e totalmente previsível dos juros, não só não desestimula o consumismo e o endividamento, como na verdade acabou estimulando. E outra coisa, pode olhar todos os casos recentes de inflação alta, eu não estou me referindo à hiperinflação, não, estou falando de inflação entre 10% e 20% ao ano, todos os casos recentes de inflação alta só foram resolvidos com uma pancada forte nos juros. O primeiro exemplo é o próprio Brasil. Aqui, em meados de 2003, a inflação chegou a 17% ao mês. Como é que isso foi resolvido? Deram uma pancada na Selic de 18 para 26,5% em 6 meses. Aí a carestia desacelerou e caiu de 17% para 5% em um ano. E em 2006 chegou a 3%. Nos Estados Unidos, no início da década de 80, a inflação de preço chegou a 15%. O que é que o Paul Volcker, que era o presidente do Fed, fez? Ele adotou o gradualismo? Não. Ele deu uma pancada na Selic americana, né, na Selic deles, jogou a taxa deles de 14% para 20% em um mês. Isso fez com que a inflação finalmente começasse a cair e fosse de 15% para 2,5% em 2 anos. Agora, se alguém acha que os Estados Unidos não são um bom exemplo, porque eles utilizam o dólar, que é a moeda mundial de troca, então vamos para a Nova Zelândia. Entre 1986 e 1987, a inflação deles estava em 19,5%. O que eles fizeram? A Selic foi de 15% para 30% em 6 meses. A inflação caiu de 19,5% para 1%. A Alemanha, em meados da década de 70, a inflação chegou a quase 8%. Isso é intolerável para os germânicos. 8%. O que é que fez o Bundesbank? Pancada nos juros, de 4,5% para 14,25%. No início da década de 80 aconteceu de novo a mesmíssima coisa. E depois, no início da década de 90, logo depois da reunificação da Alemanha Ocidental, a inflação de preço chegou a 6%. O que eles fizeram com os juros? Pancada, de 6% para 10%. Canadá, mesma coisa, início da década de 80, a inflação estava em 13%. Os juros foram de 8% para 22%. Depois, de novo, no início da década de 90, a inflação estava 6,5%, igual a nossa. O que eles fizeram com os juros? De 8% para 14%. A Austrália, a inflação ficou variando entre 8% e 10% ao longo de toda a segunda metade da década de 80. O que o Banco Central fez? Pancada nos juros, de 10% para 18%. Aí o que aconteceu com a carestia? Caiu de 8% para meio, 0,5%. Ou seja, já que a opção do Banco Central é pela manipulação dos juros, então que ao menos ele faça a coisa correta. Tem que dar uma pancada, sem parcimônia, não é gradualismo. Se isso não for feito, não tem como a carestia ceder. E aí toda a desorganização da economia vai continuar.
E com o quadro de horror que nós temos hoje, essa pancada teria que ser de quanto, Leandro? Eu não vou estimar porque acertar a taxa de juros é algo que ninguém faz. Mas já está comprovado que de 7,25 para 11,75 de nada adiantou, porque a inflação continua a mesma. Tem gente falando que deveria ser 15. Mas eu pergunto, 15 agora ou era para ser 15 lá em 2013, quando começaram a subir? Qual é o reflexo imediato assim, para a sociedade, considerando como hipótese, né? Se o Banco Central dobrasse essa taxa hoje, ou chegasse a esses 15 que você mencionou, qual seria o impacto imediato para a sociedade dessa decisão? Isso foi feito em 2003, né? Foi de 18 para 26,5. Eu falei sobre isso na palestra pessoal. Quando isso acontece, esse choque de confiança altera as expectativas das pessoas. Tanto empreendedores quanto consumidores veem que o governo realmente está levando mais a sério o combate à carestia, e aí elas se adaptam. No início é uma recessão, no início todo mundo para de consumir, todo mundo prefere poupar, e também o pessoal para de investir. Há um aumento no desemprego, há uma redução no consumo, mas aí a partir do momento que a inflação começa a cair, entrar na meta, a confiança volta. A expectativa volta. Todos os países desenvolvidos que utilizam o controle dos juros fizeram isso ao longo da década de 80 e 90. Agora que a inflação para eles não é mais problema, eles não têm essa preocupação, mas até 80 e 90 era pancada nos juros. Quando há inflação, né, e o governo decide combater a inflação com aumento de juros, isso significa que o governo fez bobagem e está tentando corrigi-lo? O aumento do juros seria uma consequência da coisa errada que ele fez lá atrás. Só que, como eu falei lá no início, combater a inflação utilizando juros não é a melhor maneira. Tem outra maneira, e a prática já mostrou o seguinte: a melhor maneira de você realmente combater uma carestia é por meio de uma contínua valorização da taxa de câmbio. Tá? Isso tem um efeito quase que imediato e duradouro. O melhor exemplo disso é Singapura. O Banco Central de Singapura, desde 1981, ele abandonou esse negócio de controlar juros. Desde 1981, ele não controla juros. Em vez de ficar determinando juros, ele apenas controla o valor do dólar de Singapura em relação a uma cesta de moedas formada pelas principais economias do mundo. E só. Ele não mexe com juros. O Banco Central de Singapura, ele atua para garantir que o dólar de Singapura, ora se valorize, ora fique estável. Em alguns momentos, como naquela crise asiática de 97, 98, quando houve fuga de capitais lá do Sudeste Asiático, ele permite que a moeda se desvalorize, mas bem suavemente. Tá? E qual foi o resultado dessa política que o Banco Central de Singapura adotou? O resultado é que de 1982, ele adotou a política em 1981, de 1982 até 2005, o dólar de Singapura foi a moeda que menos perdeu poder de compra no mundo, tá? Superando inclusive o franco suíço e o marco alemão. A partir de 2005 ela perde para o iene japonês, porque o Japão entrou naquela longa estagnação e os preços ficaram em zero durante quase uma década. Mas mesmo perdendo para o Japão, o dólar de Singapura continuou ganhando do franco suíço até 2009. Ou seja, de 1982 até 2009, a inflação de preços em Singapura foi menor que na Suíça e na Alemanha. Isso não é algo trivial, não. A partir de 2009, o franco suíço se valorizou muito e hoje ele está na frente do dólar de Singapura, mas por muito pouco. Mas o fato é que a inflação de preço acumulada em Singapura de 82 a 2005 foi a menor do mundo. Né? Para uma economia que depende enormemente de importação, inclusive de importação de petróleo, isso é um feito e tanto. Tá? Então a questão é que quando você se concentra em monitorar a taxa de câmbio, em vez de ficar mexendo em juros, quando você se concentra em monitorar a taxa de câmbio, você está optando pela solução mais prática. Por quê? Porque a taxa de câmbio é um preço formado instantaneamente pela interação de bilhões de agentes econômicos ao redor do mundo. Pela taxa de câmbio, você tem acesso instantâneo ao preço atual da sua moeda. Você tem acesso instantâneo ao poder de compra atual da sua moeda. Não há mensurador mais confiável do que esse. Tá? São esses bilhões de agentes econômicos que todos os dias interagem e formam ali a taxa de câmbio. Se eles esperam que a inflação no seu país vai ser baixa, a sua moeda vai se valorizar. Se eles acham que a inflação está alta ou que ela vai ser alta, sua moeda vai se desvalorizar. Então, ou seja, a taxa de câmbio é um retrato instantâneo e crucial das expectativas dos agentes econômicos em relação ao poder de compra atual e futuro da sua moeda.
Não há preço mais confiável e mais acurado do que esse. O governo de Singapura já percebeu isso. Então, monitorar a taxa de câmbio, em vez de controlar a taxa de juros, monitorar a taxa de câmbio, e aqui eu me refiro não é só a taxa de câmbio em relação ao dólar, não é a taxa de câmbio em relação às principais moedas do mundo, principalmente as moedas mais fortes, como o franco suíço, o dólar canadense, o euro, o próprio dólar de Singapura, e, evidentemente, o dólar americano. Então, monitorar a taxa de câmbio é muito mais eficaz no que diz respeito à tendência da inflação de preços e ao próprio controle da inflação, do que ficar tentando adivinhar qual que é a taxa de juros que vai equilibrar os preços em toda a economia. Isso não existe. Numa economia globalizada, você ignorar a taxa de câmbio é suicídio. Agora, vamos aqui. Qual que é a atual situação do Brasil? Em julho de 2011, o dólar custava R$ 1,54. Hoje ele custa R$ 2,65. Mais de 40% de desvalorização em 3 anos e meio. Né? Assim, num cenário assim, é claro que a caristia está subindo. A moeda vale cada vez menos, a moeda está perdendo poder de compra, a inflação está subindo. Outra coisa, isso aqui é importante, mas ninguém percebe isso. Em julho de 2011, o salário mínimo era de R$ 545. Como o dólar naquela época estava custando R$ 1,54, o salário mínimo em dólares era de $340. Tá? Hoje, com o dólar a 2,65, para você ter o mesmo salário mínimo em dólar de 2011, o salário mínimo hoje teria de ser de R$ 901. Tá? Como o atual salário mínimo, que entrou em vigor agora em janeiro, é de R$ 788, o valor em dólar hoje do salário mínimo é de 297. Então, ou seja, em meados de 2011, o salário mínimo era de $340. Hoje é de $297. Outra coisa, quem ganhava R$3.000 em meados de 2011, quem ganhava R$3.000, hoje teria de estar ganhando R$5.162 apenas para voltar ao valor nominal do salário em dólar de 2011. Será que quem ganhava R$3.000 está ganhando R$5.162 hoje? Ou seja, essa destruição do poder de compra da nossa moeda tem que acabar. O povo está sendo enganado. Se a gente não adotar uma política de valorização do real, não há como reduzir a atual caristia. Aliás, desde que nós adotamos o câmbio flutuante em 1999, em todos os momentos em que a inflação de preços realmente desacelerou, como ali no período entre 2004 e 2007, essa desaceleração nos preços só aconteceu porque o real se valorizou em relação ao dólar. Em 2004 o dólar custava R$ 2,80 e no final de 2007 já estava custando R$ 1,75. Por outro lado, não se observa nenhum período em que a caristia no Brasil tenha desacelerado ao mesmo tempo em que o dólar e outras moedas tivessem encarecido. Tá? Não existe. Sempre que os preços no Brasil desaceleraram é porque o real estava se valorizando em relação às outras moedas. Não se observa exemplo de preços em queda e real se desvalorizando em relação às outras moedas. E para quem acha que basta subir juros para apreciar o câmbio, a realidade está aí. 2 anos atrás a Selic era de 7,25 e o dólar custava R$ 2. Hoje a Selic está em 11,75 e o dólar está quase 2,70. Ou seja, o juro subiu e o dólar foi de 2 para 2,70. Então subir juros por si só não é garantia de nada. Por isso é imperativo adotar uma política em prol de uma moeda forte. Sem uma valorização do real, sem uma apreciação da taxa de câmbio, não tem conversa. A caristia vai continuar. Esse instrumento que você mencionou que é utilizado em Singapura com todas as consequências positivas, é um instrumento que pode ser utilizado na realidade brasileira ou ele depende de algumas condições que nós não temos? Como é que funciona isso? E aí é que tá. Se a gente fosse Singapura, seria fácil, porque Singapura é um país que tem uma economia muito competitiva, tem uma mão de obra muito preparada, altamente produtiva. Então, no cenário deles, deixar o câmbio se valorizar é fácil. As exportações são volumosas e os próprios estrangeiros voluntariamente vão atrás da moeda de Singapura. Como nós não estamos com essa bola toda, nós é que temos que ir atrás dos estrangeiros. Lá em Singapura, os estrangeiros vão atrás da moeda. Aqui a gente tem que chamar os estrangeiros para ir atrás da gente. Explicar como é que funcionaria aqui um processo de valorização do real exigiria um artigo detalhado. Não tem como eu fazer isso agora. Então, eu vou só dar uma pincelada, sem entrar muito nos detalhes técnicos. Como é que a gente pode apreciar o real? A primeira coisa que tem de ser feita, a gente tem de tornar o real uma moeda atraente para os investidores estrangeiros. O real tem de ser demandado por estrangeiros.
Para fazer isso é imperativo você dar total confiança aos investidores estrangeiros. Eles têm que ter confiança para investir aqui no Brasil. Para que isso aconteça, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acabar com toda essa incerteza gerada pelo regime. Tá? Ou seja, a gente tem de acabar com essas maquiagens nas contas públicas, a gente tem de equilibrar o orçamento, a gente tem de parar com as quedas de contrato, como aconteceu aí no setor elétrico, a gente tem de parar de tabelar as taxas de retorno nos investimentos em infraestrutura, né, aeroportos, estradas, portos. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é fazer com que seja seguro para os investidores estrangeiros trazerem suas moedas para cá e trocá-las por dólar. Tá? Isso aumentaria a demanda estrangeira por reais e aumentaria a oferta de moeda estrangeira. Acabar com essas porcarias de IOF sobre as transações financeiras também é imprescindível. Tá? Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Outra coisa que tem que ser feita, que é igualmente importante, o Banco Central tem de vir a público e tem de deixar claro, sem meios termos, né, que de agora em diante ele vai adotar uma política que busca uma valorização contínua do real em relação às principais moedas do mundo. Não é só em relação ao dólar, não, é em relação às principais moedas do mundo. O BC tem que fazer um comunicado deixando claro que o seu objetivo de agora em diante é tornar o real uma moeda forte e cobiçada pelos investidores do resto do mundo. Um simples comunicado assim já seria o suficiente para adquirir a confiança. Ele também tem que alertar, o Banco Central também tem que alertar que essa valorização que ele pretende não vai ser um processo diário, não é todo dia que o real vai se valorizar continuamente, porque isso pode também atrair ataques especulativos. Ele tem que deixar claro que a valorização será um processo de longo prazo, será um objetivo de longo prazo. Isso significa que haverá dias mais agitados em que haverá desvalorizações, isso é normal. O objetivo, tem que ser claro, vai ser o de fortalecer o real, e não o de enfraquecer o real. É claro que o objetivo não é ser a moeda mais forte do mundo, mesmo porque isso seria impossível para a gente. Mas é importante fazer um comunicado deixando claro que o compromisso do Banco Central de agora em diante é com a valorização e não com a desvalorização do real. Um comunicado do Banco Central nesse sentido já daria um enorme estímulo aos investidores estrangeiros. E como pontapé inicial, para mostrar que ele está sério nesse objetivo, o Banco Central pode começar vendendo uma parte de suas reservas internacionais, que hoje estão em 375 bilhões de dólares. Isso é um valor muito maior que a base monetária e até mesmo que o M1. Tá? Com 375 bilhões de dólares em reservas, é muito mais fácil estabilizar o poder de compra do real. É só você vender dólar, sem compromisso de recompra. Vende. Se desfaz e vende. Em vez de se preocupar com a Selic, cuja eficácia é pequena e que é muito difícil você acertar o valor exato dela, fica só no câmbio. O câmbio é um retrato muito mais fiel. Já que é para ter Banco Central, né, mesmo porque ninguém está pensando em abolir essa porcaria aí, já que é para ter Banco Central, então em vez de ficar congelando a Selic, passa a monitorar o câmbio. Ao fazer intervenções no mercado de câmbio para valorizar a moeda, igual faz o Banco Central de Singapura, você automaticamente chega a um valor correto para a Selic e corrige também, como consequência, corrige o aumento da quantidade de dinheiro na economia. E de uma maneira muito mais eficaz. Isso é muito mais eficaz do que ficar tentando adivinhar qual que é a taxa de juros que é mais adequada para a economia. É porque com o câmbio não tem segredo. Se ele está se desvalorizando ao longo do tempo, como está acontecendo com o real, é porque o país está em rota inflacionária. Se ele está se valorizando com o tempo, então é porque nós estamos numa rota sadia. Né? Já uma taxa de juros congelada, que é com isso que o Banco Central trabalha, uma taxa de juros congelada não mostra nada, não te dá ideia de nada. Né? No Brasil, o câmbio está se desvalorizando continuamente desde 2011 e os caras seguem querendo manipular a Selic. Se Singapura, que é minúsculo, que é um país muito mais suscetível a ataques especulativos, consegue fazer essa política de câmbio, então nós também podemos fazer. Nós temos mais reservas internacionais do que eles e nosso volume de exportação é muito maior. Basta você ter um Banco Central que transmita seriedade e confiança. Né? Outra coisa, não é para se balizar só pelo dólar, não. Tá? No momento o dólar está forte, então ele serve de baliza. Mas, por exemplo, de 2004 a 2011 o dólar estava fraco. Uma moeda que sempre é boa como mensuradora da estabilidade é o franco suíço. Se você utilizar o franco suíço como baliza, você nunca vai ter uma economia como inflação. Tá? Então, ou seja, essas três medidas. Primeiro, melhorar o ambiente empreendedorial e dar mais estímulo aos investidores estrangeiros. Deixar claro que o compromisso do Banco Central é com a valorização do real e fazer venda de reservas internacionais sem compromisso de recompra, essas três medidas já seriam um bom começo. É um começo,
pelo menos estancaria a atual sangria que nós estamos vivenciando. Né? E só para terminar, vale ressaltar que se os investidores estrangeiros tiverem a confiança de que o real irá se valorizar ao longo do tempo, então aí mesmo é que eles vão vir para cá. Porque imagina só, o cara vem para cá e converte $1.000 em R$2.700, que é a taxa de... Vamos trabalhar com câmbio a 2,70. O cara vem, traz $1.000, esses $1.000 se convertem em R$2.700. Aí ele investe aqui e depois de um ano ele ganhou um retorno de, por exemplo, 5%, bem conservador. Né? Ou seja, os R$2.700, 5% viraram R$2.835. Beleza, só que nesse meio tempo, o dólar caiu de 2,70 para 2,20, vamos supor. Aí o que acontece? Quando ele for converter esses R$2.835 ao câmbio agora de 2,20, ele vai ter $1.290. Ou seja, os $1.000 iniciais viraram 1.290, quase 30% de retorno. É um ótimo negócio. Então, o simples fato de ter um Banco Central comprometido em ao menos tentar uma apreciação do câmbio já garante o interesse de investidores estrangeiros virem para cá. Né? Até 2011 havia ainda esse interesse dos investidores. Só que aí o digníssimo lá, né, que saiu muito tarde da Fazenda, ele veio a público falar que o mundo estava fazendo uma guerra cambial e que o Brasil era vítima. Agora, olha só, o Brasil estava sendo inundado de dólares, o real estava se fortalecendo e o cidadão, em vez de agradecer, ele vem a público e xinga os estrangeiros e ainda manda um IOF nas transações cambiais. Desde então, o real só foi para a privada. Né? A gente tem que trabalhar urgentemente nessa parte de restaurar a confiança dos estrangeiros para eles investirem aqui. A saída do Manteiga ajuda, mas o ranço terceiro-mundista desse governo, que trata investidores estrangeiros como se fossem usurpadores da soberania nacional, investidores estrangeiros que trazem moeda estrangeira para cá, esse ranço terceiro-mundista está nos custando muito caro em termos de poder de compra e de qualidade de vida. Não sei se só a troca do ministro vai conseguir mudar essa mentalidade, considerando que o governo já fez e manteve o falecido ministro Manteiga, né? Exatamente. Você mencionou por várias vezes a moeda forte, né? E há sempre uma afirmação, uma tese aí de que a moeda forte é prejudicial tanto para as exportações quanto para a indústria nacional, que não tem como concorrer com produtos importados que chegam mais barato, né, Leandro? Então eu queria saber, queria que você falasse a respeito disso. Essa é a alegação mais clichê que existe, né? Em primeiro lugar, o que acaba com a indústria, como eu falei antes, é a inflação de preços e de custos, né? Que desorganiza todo o seu planejamento e falsifica a contabilidade de custos. Nos primeiros anos do real, a moeda era muito mais forte do que é hoje e não houve desindustrialização nenhuma. A desindustrialização está acontecendo agora, justamente quando temos uma moeda fraca, inflação alta e as maiores tarifas protecionistas da história do real. Tá? Outra coisa, a moeda forte permite que as indústrias, pelo menos as indústrias competentes, comprem bens de capital, máquinas e equipamentos de qualidade a preços baixos. Isso as deixaria mais produtivas, aumentaria a qualidade dos seus produtos e faria com que eles fossem mais demandados lá fora. De novo, se moeda forte fosse empecilho para a indústria, eu não sei quem foi que criou essa ideia idiota, a Suíça, a Alemanha e a própria Singapura seriam hoje terra arrasada. No entanto, são nações fortemente exportadoras. Eles têm moeda forte e têm muita exportação. Por quê? Porque moeda forte impede aquela carestia que gera todos os problemas contábeis que eu expliquei lá em cima. E por fim eu vou repetir aquela mesma coisa que eu falei no nosso outro podcast. É verdade que temos indústrias eficientes que hoje sofrem com uma alta carga tributária, com as regulamentações do governo, com a burocracia e com os sindicatos poderosos. E sendo assim, essas indústrias, mesmo sendo eficientes, elas sofreriam bastante caso o real se valorizasse, caso as tarifas de importação fossem abolidas. Só que isso não é problema do cidadão brasileiro e nem deveria ser problema do Banco Central. Isso é problema do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, da Receita Federal e do Ministério do Trabalho. São eles que impõem tributos, regulamentações, burocracias e protegem sindicatos. Não faz sentido dizer que deve haver tarifa de importação e que a moeda tem de ser fraca apenas para compensar a existência de impostos, de burocracia, de regulamentação sobre as indústrias. Isso é querer apagar o fogo com gasolina.
Agora, é isso, a lição é essa. Moeda forte significa poder de compra crescente em relação às outras moedas do mundo. Você ter uma moeda se valorizando continuamente em relação às outras moedas é o equivalente a você estar tendo aumentos contínuos no seu salário. Você está ganhando poder de compra em relação às outras moedas. O gozado é que em 2011 o governo fez aquele escarcéu todo quando foi divulgado que o PIB brasileiro havia se tornado maior que o PIB britânico. Mas isso só foi conseguido porque o real naquela época estava mais forte. O PIB brasileiro em reais foi dividido pela taxa de câmbio em dólar de 1,70 e deu um número alto em dólar. Agora, se você dividir o PIB hoje por 2,70, eu te garanto que vai dar um número muito menor. De lá para cá, com o real na privada, o Reino Unido já nos ultrapassou de novo e também acabou de ultrapassar a França. Se você converter nosso PIB atual em dólar, igual fizeram em 2011, se você converter em dólar, é bem capaz de a gente ter voltado para o nível de 2009, mais ou menos. Então, para o governo, real forte só é bom para comemorar PIB. E aí você pode perguntar, bom, se moeda forte é tão bom assim, igual essa propaganda toda que eu estou fazendo, por que isso não é feito? É simples, porque o lobby do setor exportador e os sindicatos das indústrias que seriam afetadas pelas importações, automotiva, siderúrgica, mineradora, etc., esse pessoal faria um barulho enorme, eles acabariam com as contribuições de campanha que eles fazem para os políticos e vários políticos perderiam o apoio deles. É assim que funciona aqui. A moeda forte tem poderosos inimigos nos grupos de interesse e nos lobistas. Então está explicado de onde saiu essa tese furada aí de que moeda forte é prejudicial. Nunca entendi. Os principais países exportadores do mundo têm moeda forte e seus produtos são de enorme qualidade. Numa das suas respostas anteriores, você mencionou o problema que foi criado com o uso dos bancos estatais pelo governo, né? E algo que você sempre comenta nos seus artigos e também em palestra. Qual é os principais problemas com os bancos estatais hoje? Pois é, essa é outra encrenca. Os bancos estatais são outra encrenca que não será resolvida com manipulação na Selic. Porém, seus efeitos podem ser mitigados com uma valorização do real. Como eu já aborreci nossos leitores falando sobre esse assunto em todos os meus últimos 15 artigos e também naquela minha palestra de setembro, eu vou me conter aqui e vou ficar só no básico. Qual que é o grande problema dos bancos estatais? Os bancos estatais, eles trabalham majoritariamente com uma modalidade de crédito chamada crédito direcionado. A Dilma falou sobre isso em todos os debates dela, ela achava que era o máximo. Nessa modalidade de crédito direcionado, os bancos estatais são obrigados pelo governo a fornecer empréstimos a juros muito abaixo da Selic para alguns setores escolhidos pelo governo. Os principais beneficiados são o setor imobiliário, para aquisição de imóveis, o setor rural, o setor exportador e principalmente os grandes barões do setor industrial. Então, programas como Minha Casa Minha Vida, Crédito Rural Empresarial, Pronaf, Pronamp, Finame, Fies, todos eles são beneficiados com crédito a juros muito menores que a Selic. No Pronaf, por exemplo, que é o programa da agricultura familiar, eu conheço um cara que, eu já falei disso no artigo meu, eu conheço uma pessoa que é do meio rural, ela foi ao Banco do Brasil, ela conseguiu um empréstimo de R$40 mil para comprar um Fiat Strada, e o Fiat Strada, ele é classificado como bem de capital para quem é produtor rural, pegou um empréstimo de 40 mil, comprou o Fiat Strada e está pagando 3% ao ano sobre esse empréstimo de 40 mil. Ou seja, a Selic está em 11,75, a inflação está em 6,41 e o cara está pagando 3% de empréstimo, 3% de juros sobre um empréstimo para comprar carro. Como é que você resolve isso? Alta na Selic não vai resolver, porque os bancos estatais são imunes à Selic. O Joaquim Levy vai atacar isso, que é justamente o carro-chefe da Dilma? Não prenda a sua respiração, eu não acredito. O fato é que desde 2008 os bancos públicos já jogaram mais de R$1 trilhão na economia. Quando bancos, sejam eles públicos ou privados, quando eles concedem empréstimos, eles criam dinheiro do nada, eles jogam esse dinheiro na economia. E os bancos estatais sozinhos, por meio de todos esses programas de crédito subsidiado, eles já jogaram R$1 trilhão e 200 bilhões na economia desde 2008. 1 trilhão e 200 bilhões. Os bancos privados jogaram apenas, entre aspas, 700 bilhões. Os bancos públicos jogaram 1 trilhão e 200 bilhões. Ou seja, os bancos estatais são hoje os principais responsáveis por
por gerar essa carestia que nós estamos vivendo, porque estão jogando dinheiro na economia a rodo. E isso não vai ser resolvido com aumentos leves na Selic. Aliás, sabe o que pode ajudar a mitigar essa carestia que está sendo gerada pela expansão do crédito dos bancos estatais? A valorização do câmbio. Uma taxa de câmbio que se valoriza continuamente é algo tão mágico que consegue contrabalançar até mesmo os efeitos inflacionários de uma expansão do crédito. Ela não vai evitar ciclos econômicos, mas ao menos ela consegue arrefecer essa carestia. Outra coisa, aproveitando o embalo, o governo anunciou que vai reajustar as tarifas de energia em 31%, vai voltar com a CID e vai fazer reajuste nas tarifas de ônibus. Como é que você combate essa carestia com aumento na Selic? Impossível. Agora, com valorização do câmbio, é possível, atenção, é possível você contrabalançar um pouco dessa carestia. Por exemplo, o preço da energia elétrica vai aumentar 30%, mas se os preços de todos os bens importados caírem, e aqui eu estou me referindo a alimentos, mobiliário, roupa, utensílios domésticos, aparelhos eletroeletrônicos, televisão, celular, laptop. Se o preço de tudo isso cair, então o encanador e a manicure, eles ficam menos pressionados a repassar para os seus clientes o aumento do custo da eletricidade. Tá? O aumento da eletricidade foi contrabalançado, ao menos em parte, pelo barateamento de todos os bens importados. Ou seja, não tem conversa, você tem que ter moeda forte. Moeda forte está intimamente ligada ao padrão de vida. Não há padrão de vida baixo em país de moeda forte. E não há padrão de vida alto em país de moeda fraca. Tá? Aliás, não dá nem para ter cultura em um país de moeda fraca, porque seus habitantes não têm poder de compra para viajar e para entrar em contato com outras civilizações. Moeda fraca é o equivalente a uma política do cabresto. O sujeito fica preso no país dele. Mas, enfim, eu estou falando demais aqui, eu estou achando que eu estou meio exaltado. Ver o poder de compra da moeda sendo aniquilado dessa forma é dose. E você que, não sei se foi no ano passado, há 2 anos, fez uma visita ali pela Suíça, não foi? A Áustria, não sei o que. Eu todo ano eu me dou ao desfrute de passar 18 dias girando de carro pela Europa, principalmente ali Suíça, Áustria, é a melhor coisa que tem. Todo ano. Agora com o dólar, com o real na privada, não vai ter jeito. Pois é, não, aí quando viaja é que você se defronta ainda mais com esse problema da moeda desvalorizada e corroída, né? Exatamente. Agora vem cá, Leandro, você acha é possível em 4 anos o atual governo limpar essa bagunça aí que foi uma parte cometida e uma parte agravada nesses 12 anos de PT mais 4 anos do governo Dilma? Não, na melhor das hipóteses, se tudo for feito de acordo com o manual, se tudo der certo, se todas aquelas outras reformas que eu falei sobre orçamento, acabar com a maquiagem, abrir a economia, se tudo isso der certo, a gente volta exatamente para onde estávamos no início de 2011. Tá, mas isso se acontecer uma realidade que, enfim, é praticamente impossível, né? Mas de acordo com o que foi dito até agora pelo ministro recém-empossado, pelo governo... Pois é, se eles fizerem isso tudo, se tudo der certo, a gente volta ao início de 2011. Se tudo não der certo, então a gente perdeu 8 anos. Perdeu 8 anos e ainda agravou, porque se a gente voltar ao início de 2011, a gente só terá perdido 8 anos. Se as coisas não derem certo, a gente perdeu 8 anos e mais o que estamos pior. Nesse quadro mais realista, muito mais do que pessimista, é um quadro mais realista, quer dizer, o governo não vai fazer tudo isso que conversamos aqui, vai se limitar a tomar algumas medidas em 4 anos. Quais que você acha, Leandro, que serão os reflexos negativos que nós já estamos vivendo agora? O que tende a se agravar, o que tende a piorar, o que tende a acontecer que ainda não aconteceu? O que é certo que vai vir por aí é aumento de juros e aumento de impostos. Tá? Então, quem quer fazer investimento produtivo vai se estrepar com os juros. Até porque juros baratos para investimentos produtivos só existem para os amigos do governo, que tem contato com o BNDES. Se você é um microempreendedor e quer fazer um investimento produtivo, para você é juros de mercado, e eles vão subir. Tá? Então, quem esperava fazer investimento produtivo vai sofrer com os juros. E quem esperava ter um aumento da renda vai se lascar com os impostos. Né? Então é isso. Agora me diz uma coisa, diante desse quadro
como é que a iniciativa privada e a sociedade brasileira, como é que nós podemos, enfim, lidar com essas consequências negativas que já acontecem e com as outras que podem vir a acontecer? Bom, eu não estou qualificado para opinar sobre como é que empreendedores deverão agir, né? Minhas pretensões não chegam a tanto. Eu posso falar apenas o que é que eu vou fazer. Tá? Eu vou poupar. Só, eu vou pesquisar aí quais são as aplicações que vão render acima da inflação e só. Eu não estou pretendendo consumir muito nesses próximos 4 anos. A não ser que o governo adote meu plano de valorização do real. Aí eu vou às compras. Agora, de resto, para quem pretende investir, para quem pretende fazer coisas produtivas, meu mais efusivo apoio. Vocês são meus heróis. Serão 4 anos só de poupança. Viagem para a Europa nesses 4 anos, então, estão canceladas? Eu não vou nem para Vila Velha agora, pô. Olha a gasolina. Leandro, muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Bruno. Abração. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.